Então, pessoal, voltamos mais uma vez, voltamos para com a disciplina de História de Filosofia Medieval e agora continuando esse módulo 4, que são tópicos da teoria do conhecimento. Nós já vimos uma introdução geral e como Agostinho e Boaventura abordaram a questão do conhecimento. E agora, nessa videoaula, nesse vídeo de hoje, eu gostaria de apresentar uma, uma breve retomada e as posições de autores da escolástica, Tomás de Aquino, Henrique de Gand, Duns Scotus e Guilherme de Ockham. Autores que, digamos assim, discutiram um tema sobre o conhecimento e deram contribuições importantes para a discussão. Como a gente já viu na videoaula passada, alguns tópicos da teoria do conhecimento em Agostinho e Boaventura defendem, os dois autores e autores em geral da filosofia medieval, defendem que o conhecimento é possível e que o ser humano pode conhecer. A questão passa então a ser como o ser humano pode conhecer e o que o ser humano, a alma, o intelecto humano pode então conhecer. Nós vimos que os autores como Agostinho e Boaventura, ambos defenderam a ideia de que o conhecimento é possível e que a verdade se alcança dentro da alma, na medida em que ela eleva-se e recebe então a iluminação divina. Né? Vimos a teoria da iluminação divina nos dois autores. Né? Agora, nessa videoaula de hoje, eu gostaria de trabalhar alguns tópicos da teoria do conhecimento em autores, digamos assim, da escolástica, do século XII e XIII. Lembrando que Boaventura também é desse período. Né? Boaventura também é do século XII e XIII. Ainda antes de entrar nesses autores, ainda em termos gerais sobre a teoria do conhecimento, sobre a epistemologia, podemos colocar, digamos assim, 3 perguntas que são, digamos, fundamentais sobre o tópico do conhecimento. Se é possível um conhecimento verdadeiro e infalível, como o ser humano conhece, né? Como o homem, aqui falando em termos gerais, ele conhece o que ele pode conhecer, o que é o objeto do conhecimento. Né? E também como se dá esse conhecimento, qual é o modo de proceder para ter verdades que são, digamos assim, infalíveis, né? Ter um conhecimento verdadeiro e infalível. Esse é um tópico que inicia na Idade Antiga e é um tópico que continua até hoje, né? É um problema filosófico que perpassa todos os períodos da história. E os autores medievais também deram a sua contribuição a esse tema. Em geral, os autores medievais defendem que a alma poderia conhecer, né, devido à sua capacidade racional. No entanto, as divergências teóricas elas ocorrem e ocorreram justamente no modo de proceder e no que, né, quais são os objetos do conhecimento. Nós vimos então Tomás de Aquino e Boaventura e agora avançamos para outros autores que são importantes neste tema. Um autor que, digamos assim, é fundamental é Tomás de Aquino. Tomás de Aquino ele rejeitou a teoria da iluminação divina de Agostinho e Boaventura para explicar como a mente humana opera e como adquire um conhecimento verdadeiro e infalível. Embora tenha utilizado a metáfora da luz, é bem verdade, ao mostrar que o intelecto agente é capaz de iluminar a escuridão da ignorância,
e fazer com que o ser humano então conheça. Isso está na Suma Teológica, na primeira parte da Suma Teológica, na questão 79, no artigo 3º e no artigo 4º. Na Suma Teológica, na questão 84 da primeira parte, Tomás apresenta e discute a posição de Agostinho, em especial sobre a possibilidade do conhecimento das verdades eternas. Essa parte da Suma ela é conhecida como Tratado sobre o Homem e abrange tanto as questões 75 até a questão 102. Nela, Tomás fala sobre o ser humano como composto entre matéria e alma, sobre as potências da alma, sobre a vontade, sobre o livre-arbítrio e também sobre as possibilidades do conhecimento. Segundo Tomás, segundo o dominicano, o ser humano pode conhecer devido à sua capacidade racional. E conhece através de um processo de abstração ou através da ação do intelecto agente, não apenas os objetos do mundo, como também as verdades eternas, os princípios primeiros, os princípios eternos. Na questão 84, no artigo 6º da Suma Teológica, Tomás nega que a experiência sensorial seja suficiente por si só para o conhecimento intelectual. Os dados adquiridos pelos sentidos necessitam da ação do intelecto agente. Tampouco o intelecto agente, por si só, será suficiente para a aquisição do conhecimento. No que concerne as fantasias, eu cito uma passagem da Suma Teológica, né, dessa questão, em que diz o seguinte: no que concerne as fantasias, a operação intelectual é causada pelo sentido. Mas como as fantasias não bastam para modificar o intelecto possível, é preciso que elas se tornem inteligíveis em ato pelo intelecto agente. Não se pode dizer que o conhecimento sensível é a causa total e perfeita do conhecimento intelectual, mas é antes, de um certo modo, a matéria da causa. Fim de citação. O intelecto agente opera com as fantasias, né? O termo latino é fantasmas, que poderiam ser, digamos assim, entendidos, a grosso modo, como representações. E ao operar através, então, dessas representações, dessas fantasias, ele é capaz de formar, então, conceitos. Isto é capaz de tornar os dados dos sentidos, né, algo que é potencialmente pensável, em espécies, isto é, em aquilo que é atualmente pensável. Né? O conceito de potência e ato são conceitos, digamos assim, muito importantes dentro da metafísica de Tomás de Aquino, dentro do pensamento de Tomás de Aquino. Por quê? E aí ele vai trabalhar isso, e a gente vai ver isso nas aulas seguintes, quando iremos trabalhar um pouco sobre modelos de metafísica. Mas o conceito é tudo aquilo que é potência, né, pode vir a ser ato, né? E é tudo aquilo que é ato, uma vez foi em potência, né? Enfim, isso é assunto depois para o outro módulo. Voltamos então com a questão do conhecimento e como o intelecto agente opera. Há uma passagem da Suma Teológica, na questão 84, no artigo 7º, quem diz o seguinte: o objeto próprio do intelecto humano, que é unido ao corpo, é a quididade, ou a natureza, existente na matéria corporal, e pelas naturezas deste tipo, das quais visíveis, também ascendem algum conhecimento das coisas invisíveis.
faz parte, porém, da noção desta natureza que existe, então, algum indivíduo, o que não se dá sem a matéria corporal. Assim como faz parte da noção da natureza da pedra que esteja nesta pedra e da noção da natureza do cavalo que esteja neste cavalo. E assim para os demais, donde a natureza da pedra ou qualquer coisa material não pode ser conhecida completa e verdadeiramente, senão na medida em que é conhecida como existente no particular. Ora, aprendemos o particular pelo sentido e pela imaginação. Por isso, é necessário para que o intelecto interija em ato seu objeto próprio, que se volte para as fantasias, para as representações, então, para que se observe a natureza universal existente no particular. Isto é, o nosso intelecto, ao receber as fantasias, essas representações, consegue abstrair a quididade, né, do objeto, a essência, o universal. E o fato de ter a representação do objeto nos permite, então, interagir, fazer uma intelecção, né, do mesmo, e mesmo quando o objeto não esteja, então, presente. Ele vai dizer que o nosso intelecto tanto abstrai as espécies inteligíveis das fantasias, na medida em que considera a natureza das coisas em universal, como por outra parte, as intelige, ou né, faz o processo de intelecção nas fantasias, pois não pode inteligir mesmo aquilo cujas espécies abstrai, a não ser voltando-se para a fantasia. Né? Ou seja, pelo processo de abstração, chegamos ao universal e, consequentemente, podemos fazer ciência. Por estar ligado com uma experiência, Tomás entende que o conhecimento, de certa forma, inicia com os dados empíricos, os dados sensíveis, mas através do intelecto agente e do processo de abstração, temos então o acesso ao universal e, consequentemente, podemos conhecer o objeto, a natureza daquilo que está se apresentando aos meus sentidos e, em última análise, podemos então fazer ciência. Né? Um pequeno parênteses aqui para esse termo latino, que é um termo importante, que é a quididade. Etimologicamente falando, quididade designa a concepção formada para responder a questão quid, que em português significa o que é. Né? A resposta, então, é tal coisa, é quiditas. A quididade designa, portanto, a natureza profunda de uma coisa, sua essência, o que faz com que um ser seja tal. Né? Enquanto os sentidos não percebem além dos acidentes exteriores das particularidades. A inteligência vai além vai até o ser da coisa. Nota-se então que as propriedades, os modos e os acidentes diversos de um ser podem em si mesmos ser concebidos pela inteligência como essências ou modo de quididade. Mas de per si, a inteligência é feita para captar antes a essência das coisas, em Tomás de Aquino. Bem, basicamente, né, ou seja, até aqui, o que Tomás, principalmente nessas questões da Suma Teológica, mostra que a alma sim pode conhecer, a alma conhece
inicia-se o processo de conhecimento pelos sentidos, né? Pelas fantasias, pelas representações e através de um processo de abstração, através da ação do intelecto agente. Então, nós temos o acesso ou podemos conhecer o objeto, podemos abstrair a acuidade, a essência, o universal de alguma coisa. Então podemos falar então de termos universais, podemos falar em fazer preposições universais e por conseguinte conhecer objetos e fazer ciência. Outra grande contribuição de Tomás de Aquino no campo da epistemologia, no campo da teoria do conhecimento, é o estabelecimento daquilo que pode ser conhecido pela atividade da razão e aquilo que é apenas objeto da fé. A gente mais ou menos já passou por isso no tópico, quando estudamos o módulo sobre razão e fé, mas a fé em sentido teológico, vai dizer o Tomás de Aquino, é a crença naquilo que seja então a palavra de Deus, né? E nesse sentido, as doutrinas da Trindade, da encarnação, por exemplo, doutrinas católicas, importantes para a religião católica, elas seriam conhecidas apenas pela revelação, pela fé cristã. Elas não poderiam ser e não deveriam ser objetos da ciência, né? Ciência, vai dizer Tomás de Aquino, diz respeito então a uma verdade que é capaz de ser conhecida, capaz de ser demonstrada através de um silogismo com premissas autoevidentes. Cabe ressaltar que para Tomás de Aquino a razão é capaz sim de alcançar um número limitado de verdades sobre Deus, o que existe, né, que é onisciente, onipotente, benevolente, ou seja, podemos falar então em última análise de uma teologia como uma ciência com base na razão natural, né? Nós vamos voltar a esse tópico mais à frente, justamente quando iremos estudar um pouco sobre a questão do tópico sobre Deus, né? Por ora, cabe dizer que a ciência, em sentido amplo, inclui desde a matemática e a metafísica e tem como objeto o universal e os princípios necessários. De modo que, para Tomás, uma disciplina científica seria capaz de levar dos primeiros princípios para um particular. Pensem vocês, por exemplo, numa disciplina como a matemática, a física, a geometria, enfim, né? Princípios fundamentais, axiomas que, digamos assim, respaldam certos teoremas particulares. E lembrando que o caminho também poderia ser inverso, ou seja, um teorema particular ele deveria ser capaz então de levar até os primeiros princípios. É claro que essa é uma concepção de ciência, mas é uma concepção muito importante para a época, e depois que vai ser desenvolvida posteriormente ainda na escolástica e depois na Idade Moderna. Passamos então para o nosso segundo autor dessa videoaula de hoje, que é Henrique de Gand, né? Rapidamente, Henrique de Gand foi um importante intelectual do seu tempo. Ele estudou e lecionou teologia em Paris, né? Tem obras importantíssimas, tem uma suma, tem 15 questões conhecidas como a Code de Belette, que são questões escritas desde o Natal de 1276 até o Natal de 1291, né? O que são essas questões? A Code
Codlibet, perdão, era um evento universitário que ocorria 2 vezes por ano, uma vez na quaresma e outra vez no Natal, né? Onde era colocada uma questão, um tema, e os mestres, né, os professores universitários, então eram obrigados a defender posições frente então ao público universitário. Mais ou menos aquilo que se faz nos dias de hoje, nos grandes congressos ou em semanas acadêmicas, enfim. Esse evento, né, acontecia 2 vezes por ano, e o Henrique de Gand, durante esse período de 276 até 291, apresentou então, digamos, 15 questões das mais variadas, dos mais diversos temas. E dentre elas, mais precisamente também na Suma, ele aborda a questão da teoria do conhecimento, e o que nos interessa aqui é justamente como Henrique de Gand ele criticou a teoria da abstração de Tomás de Aquino. E sustentou que o conhecimento verdadeiro e infalível ele só poderia ser alcançado pela iluminação especial de uma luz incriada. Então, nesse sentido, o Henrique de Gand ele retoma a teoria do Agostinho. Ele retoma a teoria da iluminação divina, que foi defendida por Agostinho e Boaventura. Bem, nós iremos passar rapidamente sobre a teoria do Henrique de Gand, e vocês poderão, quem tiver interesse, aprofundar este tema na sua obra. O Henrique de Gand apontou 3 razões para defender essa posição que retoma a teoria da iluminação de Agostinho. E basicamente as 3 razões dizem respeito com a impossibilidade de ter um conhecimento verdadeiro e infalível através das capacidades humanas, né? E ele aponta 3 razões que podem ser resumidas da seguinte forma. A primeira razão seria a mutabilidade do objeto. A segunda razão tem a ver com a mutabilidade do próprio sujeito. E a terceira razão é a impossibilidade de estabelecer um critério para distinguir o verdadeiro do provável e o verdadeiro ou o provável do falso. Isso é, rapidamente passando por elas. A primeira, então, a mutabilidade do objeto. Segundo o Gand, o objeto exterior ele está suscetível à mudança. Ele tem a condição de ser mutável. Como ele está em constante mudança, não se poderia conhecê-lo no sentido próprio, porque ele está sempre mudando. Logo, então, não tenho como conhecer o objeto exterior. Além disso, e aí a segunda razão é que os próprios sujeitos, a alma humana, né, o intelecto, também tem como característica a mutabilidade. E sendo também mutável, a alma não poderia conhecer um outro objeto que é mais mutável que ela. Ou seja, então, algo que é mutável não poderia conhecer outra coisa que é mutável. As 2 razões levam então à terceira razão, que é sustentada por Henrique de Gand, que é a impossibilidade de estabelecer um critério para distinguir o que é verdadeiro do provável e do falso. Isto é, dada a constante mudança na qual os objetos são e estão, a instabilidade cognitiva do intelecto, não seria possível então estabelecer com certeza
um conhecimento ou um critério infalível para o conhecimento, né? Se tudo é mutável, eu não posso conhecer nada. Pois bem, isso leva, de certa forma, a um ceticismo, né? a uma impossibilidade do conhecimento. Como o Henrique de Gandhi sai do ceticismo, ou, digamos assim, evita o ceticismo? Ele vai dizer que seria, pelas condições, pelos recursos que o ser humano possui, o ser humano apenas tem o conhecimento provável das coisas, né? O conhecimento ele não seria, então, verdadeiro, infalível, ele poderia ser apenas provável. Mas teríamos um conhecimento verdadeiro, infalível, somente com a iluminação divina, com uma intervenção divina. E por isso, então, o Henrique de Gandhi retoma a teoria da iluminação divina defendida por Agostinho, justamente para sair desse ceticismo. Pois bem, ainda nesse período, né, um autor que faz algumas contribuições, algumas distinções que são, digamos assim, importantíssimas no debate sobre teoria do conhecimento, é João Duns Scotus. Né? Duns Scotus foi um escocês, né, que se dedicou a ter uma obra vasta, incrível, sobre diversos problemas de metafísica, lógica, teoria do conhecimento, enfim. E sobre o problema do conhecimento em si, ele deu algumas contribuições que são interessantíssimas ao debate da época, né? Segundo ele, um indivíduo particular é algo capaz de ser compreendido pelo intelecto humano, né? Do contrário, não se poderia chegar ao conhecimento dos termos universais e, consequentemente, não se poderia fazer ciência, nem se poderia, digamos assim, ter relações de amor ao próximo, coisas que ele vai dizendo durante a sua obra. Mas o nosso conhecimento dos objetos individuais é obscuro e incompleto, de tal modo que, se dois objetos não se diferenciam em nada em suas propriedades perceptíveis pelos sentidos, o intelecto não seria capaz de distinguir as diferenças entre eles. A ideia de fundo é que seria impossível abstrair o universal do singular sem o conhecimento prévio do singular. O conhecimento envolveria, então, a presença da mente, a presença da representação do objeto na mente, algo próximo do que defenderam, então, Tomás de Aquino. Contudo, Scotus se afasta de Tomás no modo como ele entende essa presença do universal. Se para Tomás o objeto do intelecto estava realmente presente, na medida em que teríamos então a existência real do universal no intelecto agente, né, uma espécie de realismo, o Scotus vai dizer que, e vai compreender que o conhecimento intelectual ele se dá como algo que a gente poderia compreender como consciência sensorial, né? Por exemplo, eu agora estou gravando esta videoaula e tenho um computador sobre a mesa, né? Ao ver o computador na mesa, eu teria a representação, a consciência do computador na minha frente e nos meus olhos, né,
dos meus sentidos, meus órgãos sensoriais, eu vejo então essa representação. Né? Eu não teria a essência do computador no meu olho ou na minha mente. Eu teria apenas então essa consciência. Outro ponto que Scotus aborda é a diferença entre intuição cognitiva e abstrata. A intuição cognitiva diz respeito à intelecção de algum objeto presente, enquanto que a segunda, ou seja, a intuição abstrata, diz respeito então àquilo que seria abstraído, retirado do objeto presente, do objeto sensível. Essa distinção ela está associada com outra, do conhecimento intuitivo perfeito e o conhecimento intuitivo imperfeito. O conhecimento intuitivo perfeito ele ocorre quando então eu tenho a presença do objeto. Eu tenho a presença do objeto na minha frente, aqui e agora, então eu tenho um conhecimento intuitivo perfeito deste objeto. O conhecimento imperfeito, por sua vez, ele ocorre quando o objeto, a existência do objeto, se dá no passado ou no futuro. Não. Ele é imperfeito porque o objeto em si não está aqui na minha frente, não está mais, não tem a presença do objeto, o objeto existiu ou o objeto poderá existir. O conhecimento abstrativo ou conhecimento abstrato é o conhecimento de uma essência de um objeto que deixa em suspenso a questão se o objeto existe ou não. Ou seja, para um conhecimento abstrato, não importa se o objeto existe aqui ou aqui agora ou não. Né? Toma-se o objeto apenas pelo objeto. Nesse sentido, não poderíamos falar simplesmente, por exemplo, naquela a preposição clássica, né, SEP, né, não se trata mais apenas de saber ou de escrever um termo universal ou uma verdade abstrata, mas é algo como um estado da mente. Né? Então, por isso, o Duns Scotus vai insistir nessa consciência sensorial, ou seja, faria muito mais sentido para Duns Scotus dizer que eu conheço P eu conheço o objeto P, o objeto qualquer que vocês queiram, eu conheço o objeto computador, por exemplo, mesa, enfim, na medida em que eu partilho de um status psicológico que conhece P e que é compatível então com P. Né? Então, eu conheço o computador na medida em que eu partilho de um status psicológico, sensorial, que eu conheço o que é um computador e que é compatível com o objeto computador. As reflexões de Scotus, elas vão além do que eu disse até então, e é um autor fundamental para compreender a discussão sobre a teoria da mente no medievo. Né? Como isso ultrapassa o nosso objetivo, fica apenas a dica para que, se alguém tiver curiosidade um dia em estudar esse autor mais a fundo, né, esse tema mais a fundo, pode-se ver em autores como Scott, o próprio Tomás de Aquino, Henrique de Gand e o Guilherme de Ockham, autores que vão, digamos assim, trabalhar com essa questão da teoria da mente, de um conhecimento, de um estado mental. Né? Por ora, convém apenas dizer que as distinções que o Scotus faz, essa do conhecimento intuitivo, conhecimento abstrato,
né, vão repercutir e muito nos anos seguintes, né, após a publicação das suas obras e após a sua morte. E um dos autores que aborda essas questões é justamente o Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham, franciscano, né, a gente já viu um pouco da sua filosofia, do seu pensamento na questão dos universais. O Ockham ele considera que o conhecimento humano é condicionado ao contato direto ou indireto com algum objeto ou dado da experiência, né? O ato primordial e imediato de um conhecimento intelectual, mediante o qual tomamos contato com a realidade e percebemos que existem seres e vemos que há esta ou aquela coisa que podemos conhecer, é qualificado por Ockham como uma intuição, como uma notícia intuitiva, né? Uma intuição. O conhecimento sensível ele é composto pela intuição sensível, né? A apreensão, o aprender os dados sensíveis. Mas não é apenas uma intuição sensível. Para Ockham também seria uma intuição intelectiva. Ou seja, quando eu apreendo o objeto, eu tenho a apreensão sensível, mas também, ao mesmo tempo, eu já tenho uma intuição intelectiva sobre aquele objeto que eu estou apreendendo no momento, né? Podemos ter uma intuição, então, sensível, sem necessariamente ter uma intuição intelectiva. Mas toda intuição intelectiva, vai dizer Ockham, está sempre acompanhada de uma intuição sensitiva, né? Isso porque nós ainda veremos isso no modo em que vamos abordar alguns tópicos sobre a metafísica medieval, mas já mencionamos isso quando abordamos o problema dos universais. O que o Ockham vai dizer é que apenas o que existe é o singular, ou seja, as coisas individuais. E não é possível ter conhecimento, em estrito senso, sem estar associado, então, com os dados dos sentidos, com os dados da experiência. Perdão. Além desse tipo de conhecimento que leva em consideração a atualidade existencial, Ockham também fala de outro tipo de conhecimento, né? O conhecimento abstrato ou o conhecimento abstrativo. Isto é, ele considera, quando se considera o objeto apenas pelo objeto, apenas como objeto. No conhecimento intuitivo sensível, a existência e as propriedades particulares, elas são levadas em questão. Quando é o abstrato, quando é o conhecimento, então, abstrato, eu não levo em consideração a existência ou as propriedades particulares. Por exemplo, né? Voltamos então ao computador sobre a mesa, né? Eu posso dizer que há um computador na mesa e ele é branco. Essa é uma preposição, digamos assim. O conhecimento intuitivo leva à evidência da existência de um computador, da existência de uma mesa e da existência da propriedade, né, brancura, ou da propriedade ou a capacidade de ser branco, enfim. Isso é o conhecimento intuitivo, porque o computador está na minha frente aqui agora, né? Mas eu posso, né, alguém pode vir aqui e levar o computador embora, e eu posso falar do computador em termos gerais, né? Eu ainda possuo, né, essa representação, o objeto, digamos assim,
o universal, ou digamos assim, o conceito computador na minha mente, o conceito branco, o conceito mesa, eu posso falar em termos gerais sobre esse sistema, sobre esses objetos, mesmo que eles não estejam aqui presentes. O conhecimento intuitivo, ele é importante para as verdades contingentes. O que são verdades contingentes? São verdades aqui e agora, né? Então é verdade que na minha frente existe um computador. Isso é uma verdade aqui e agora, né? Algo que eu não posso ter com o conhecimento abstrato. Ou seja, quando se trata de verdades contingentes, o conhecimento abstrato ele não me ajuda muito, né? Eu não estou autorizado, né? Por exemplo, eu estou autorizado a afirmar que há um computador na minha mesa. Mas eu posso afirmar isso agora porque o computador existe e eu apreendo esse objeto sensível através da minha capacidade, né? Através dos meus sentidos e da minha, faço uma intuição, então intuição sensível, intelectiva, e eu vejo que o computador existe aqui e agora. Eu estou, digamos assim, autorizado a dizer isso, mas eu não posso. Mas se alguém vem aqui, tira um computador na minha frente, né? Se vocês tirassem um computador da minha frente, eu poderia pensar ainda no computador em si, mas eu não poderia, de forma alguma, fazer uma afirmação como a afirmação anterior de que há um computador na minha mesa. Embora, né, eu possa pensar no computador. Eu tenho então uma noção abstrata que prescinde da existência ou não existência do objeto. Ou seja, aqui a existência ou a não existência do objeto, ela não seria, então, digamos assim, fundamental ou crucial. Ockham ele ainda fez algumas subdivisões, assim como Duns e Scotus, sobre o conhecimento. Ele vai dizer que o conhecimento intuitivo ele pode ser perfeito ou imperfeito. Perfeito quando faz conhecer a existência ou a inexistência atual de alguma coisa. Imperfeito, pelo contrário, é o conhecimento intuitivo que fornece a evidência de proposições ou juízos referentes ao passado, né? Nesse sentido, o conhecimento intuitivo imperfeito ele não é produzido diretamente pelo objeto, mas é gerado pelo conhecimento abstrato e pelo intelecto. O conhecimento abstrato, ou abstrativo, como queiram, ele também é de dois tipos, né? Ele pode estar ligado sempre e imediatamente acompanhado do conhecimento intuitivo, né? Ou ele pode ser de tal forma que diz respeito apenas a um conhecimento conceitual, verdadeiro e próprio, que é o conhecimento do universal, dos termos universais, né? Bem, essas são algumas distinções sobre a teoria do conhecimento em Ockham e como ele, digamos assim, retoma dos Scotus e aprofunda e apresenta novas contribuições. Mas duas observações que eu gostaria de ressaltar ainda sobre essa notícia intuitiva, sobre essa intuição em Ockham. Primeiro, as nossas intuições, elas não se restringem apenas à realidade sensível, mas também a realidades
espirituais. Isto é, quando eu digo eu penso, eu estou contente, eu estou triste, eu estou cansado, né? Isso só é possível porque conhecemos intuitivamente os nossos atos interiores, o nosso estado anímico, por exemplo. E isso o Ockham vai dizer que é alguma forma de conhecimento, é alguma forma de conhecimento verdadeiro. O segundo aspecto que eu gostaria de chamar a atenção e ressaltar é que a intuição ela se distingue, se diferencia, então, de um juízo existencial. Intuição é uma coisa, juízo existencial seria outra coisa, né? A apreensão imediata de um objeto tem, digamos assim, no objeto simples, a sua causa e a sua garantia. Isto é fonte e princípio do conhecimento que é posterior. Enquanto que um juízo existencial ele é complexo e tem por objeto uma preposição, não apenas um objeto simples, né? Não apenas uma coisa, um termo, uma coisa só, mas sim uma preposição que seria então poderia ser, digamos assim, uma junção de objetos simples, de termos simples. Isso leva a Ockham a argumentar que é possível, né? Por que Ockham faz essa distinção? Porque ele vai dizer que é possível que exista um juízo existencial, né, sem necessariamente existir o objeto intuído, ou seja, o objeto existencial, sem antes dele ter conhecido. Por quê? Por que ele vai dizer isso? Está associado com a noção de onipotência, né, divina. O Ockham vai dizer que Deus poderia incutir ou colocar na mente humana um juízo existencial sem necessariamente que um objeto particular ou um objeto individual existisse, né? Por que isso? Porque Deus, né, na noção de onipotência divina, a noção de onipotência é aquela que pode tudo aquilo sem o auxílio de causas segundas, né? Então Deus poderia criar um juízo existencial sem o auxílio de um objeto individual. Mas o próprio Ockham vai alertar que Deus não poderia fazer nada que fosse contraditório. Porque se fizesse alguma coisa contraditória, estaria sendo contrário à própria noção de onisciência e onipotência. E, portanto, Deus até pode operar ou criar um juízo existencial sem um objeto particular. No entanto, ele não poderia criar um juízo existencial que fosse contraditório. Enfim, existem outros tópicos do pensamento de Ockham. Infelizmente, a gente não tem espaço para entrar e estudar esses assuntos, mas fica aqui então essa ideia geral sobre alguns temas do conhecimento em Tomás de Aquino, Henrique de Gand, Duns Scotus e Guilherme de Ockham.
Na próxima videoaula nós voltaremos, então, já iniciando o módulo 5, em que iremos abordar um novo tópico, um novo problema dentro da filosofia medieval. A todos, então, até logo, até a próxima videoaula.